Hoje nós vamos falar sobre um assunto que certamente é importante para as nossas vidas, importante também para aquele ministério que Deus nos deu, porque todos nós temos ministérios, dons. Às vezes nós associamos ministério apenas ao ministério pastoral, mas todos nós somos evangelistas. Quando o Senhor Jesus conferiu a missão à igreja, a missão evangelizadora, Ele não conferiu isso a pastores, mas a todos os crentes. E eu quero falar com vocês hoje sobre uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Muito bem, nós estamos juntos vivendo uma situação bastante difícil na sociedade da nossa ilha, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo. Todos estão vivendo situações inusitadas, diferentes do que viveram antes. As pessoas estão, em grande parte, afastadas socialmente, muitas delas estão temerosas, muitas estão doentes, muitas já se foram. E dentro deste clima todo, brota uma grande oportunidade. Eu tive um professor bastante brilhante, professor Longini Neto, um homem com doutorado na Alemanha, na área de teologia, um homem bastante controverso muitas vezes. Ele era uma pessoa polêmica, é uma pessoa polêmica, e uma vez ele chegou na sala de seminário e ele disse a seguinte frase: olha, um dos grandes promotores da fé é o medo. Todos nós ficamos assim um pouco surpresos com aquilo, até compreender bem o que ele queria dizer. Logicamente não é o medo que produz a fé, mas é a graça de Deus, o amor de Deus. Mas o medo leva muitas pessoas a compreenderem a urgência e a necessidade de buscar a Deus. O medo da morte, o medo da doença, o medo da perdição eterna. Esse medo muitas vezes desperta pessoas quanto à necessidade de buscar a Deus. Nesse clima de pessoas que certamente estão quebrantadas pelo medo sobre a face da terra, abre-se uma grande oportunidade para que aqueles que conhecem Jesus como Senhor e Salvador levem a mensagem de salvação. E essas pessoas quebrantadas possam abrir seus corações para receber Jesus. Jesus era alguém que aproveitava todas as oportunidades para evangelizar. O apóstolo Paulo, outro personagem importante do Novo Testamento, aproveitava todas as oportunidades para evangelizar. Mas nós conhecemos pessoas no cotidiano que são assim também. Quem conhece o pastor Josué Valandro, que foi pastor da Igreja Batista do Tauá, sabe que ele não perde uma oportunidade de evangelizar. Isso é viver uma atitude evangelizadora. Sei que já contei essa história, mas certa vez o pastor Josué, ele estava num dos prédios do Rio de Janeiro, estava lá no último andar, um daqueles grandes prédios, e quando ele estava lá no último andar, abriu o elevador, ele entrou e entrou com ele uma família, pai, mãe e uma criança, entraram juntos, fechando, e ali o pastor Josué começou a falar do amor de Deus para aquela família, naquele percurso. E o elevador deu uma paradinha ali, uma paradinha aqui, e o pastor Josué falando de Jesus, que eles precisavam de Jesus. Quando eles chegaram no térreo, o pastor Josué saiu no saguão do prédio e ali conversou um pouquinho mais e perguntou se eles não queriam aceitar a Cristo, e a família toda aceitou a Cristo naquele dia. O percurso de um elevador, atitude evangelizadora. Queridos, nós estamos vivendo também uma grande oportunidade de encontrar pessoas com o coração quebrantado e de então receberem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas.
E a gente fica se perguntando, por que evangelizar? Por que ter essa atitude evangelizadora? E por que evangelizar de forma criativa, então? E aí eu vou aproveitar e vou perguntar para uma das pessoas que está aqui, Larissa, vem cá, eu quero fazer essa pergunta, ouvir a sua opinião, que não seja a opinião do pregador aqui, mas a sua opinião. Me diz uma coisa, pega esse microfone aí e me diz, por que ter uma atitude evangelizadora? E tendo uma atitude evangelizadora, por que evangelizar criativamente? Eu acredito que nós vivemos numa cultura aqui no Brasil, Sim. Mas existem várias outras culturas, assim como também existem várias famílias com criações diferentes. Então a gente precisa se adequar a essa realidade, porque nem sempre a minha realidade é a realidade do outro. Então, quando a gente muda o olhar, muda a forma de falar, de apresentar, a gente consegue alcançar aquela pessoa, aquela família, enfim, aquela sociedade. Esse é o meu ponto de vista. É interessante também porque essa cultura muda também com as faixas etárias, né? Com Sim. o nível de escolaridade, né? É interessante. Então, ou seja, a gente usando criatividade para evangelizar, a gente pode atingir melhor. Alcançar outras pessoas. Uma vez eu tive um professor também, falando novamente um professor Luiz Roberto, professor da Igreja Batista Memorial da Tijuca, e ele disse uma frase numa aula. Ele disse assim, olha, pregar o Evangelho é pegar as coisas complexas da Bíblia e transformá-las numa mensagem simples, né? Compreensível. Ok, legal. Obrigado, Larissa. Então, nós vemos, Jesus era muito bom nesse negócio. Jesus, quando falava da mensagem de salvação, ele falava com a linguagem dos pescadores, ele falava com a linguagem dos lavradores, falava com as parábolas dos criadores de ovelhas. E então, ele era criativo na sua maneira de colocar. O apóstolo Paulo, então, ele também era muito criativo. Aliás, eu quero até convidar você para ler comigo Filipenses 4:22. Filipenses 4:22. Filipenses 4:22. Deixa eu achar aqui. Não é isso não. Não, é 1 Coríntios 9:22. Desculpe. 1 Coríntios 9:22, uma frase do apóstolo Paulo, ele diz assim, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. O apóstolo Paulo aqui está falando de criatividade. Ele está falando de se adaptar à possibilidade de compreensão daqueles que estão ouvindo ali o Evangelho. E por que vale a pena fazer isso? Por que vale a pena aproveitar essa oportunidade desse tempo diferente? Porque pessoas serão salvas pelo amor de Deus, salvas pela cruz de Cristo, mas elas vão tomar conhecimento disso por você que aproveita a oportunidade desse momento. E aí a gente pergunta, mas por que é preciso se fazer entender tanto? A gente não pode pregar lendo talvez textos teológicos, usando as formas que nós usávamos há 30, 40 anos atrás. Talvez alguns compreendam, mas muitos não vão compreender. Veja o que está posto aí em 1 Pedro 3:15. Abra aí comigo, 1 Pedro 3:15. Você está com a sua Bíblia aí? Se não tiver, é melhor buscar. 1 Pedro 3:15, que diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você está sempre preparado para responder. Por que você tem essa esperança no seu coração? Faça isso de forma criativa, de forma compreensível.
Às vezes as pessoas estão diante do texto bíblico, mas elas não compreendem bem. Elas precisam de quem explique. Você lembra da história do Filipe e do eunuco, aquele que era um alto funcionário da rainha de Candace, lá no caminho de Gaza? Aquele eunuco estava lendo o texto bíblico do Velho Testamento, e Filipe pergunta: entendes o que lês? E ele diz: como entenderei se não há quem me explique? E aí Filipe sobe na carruagem daquele homem e explica de forma que ele possa entender. Tantas pessoas precisam de uma palavra, já estão com o coração quebrantado, mas se você der uma palavra, elas vão compreender. Uma vez eu ouvi de uma amiga que pertence a uma igreja presbiteriana, que um crente novo na sua igreja, ele tinha muita vontade de dar uma palavra para a igreja, dar uma palavra, e então ele pediu essa oportunidade, deram a oportunidade, e ele então foi ler, foi falar sobre o texto que está em 1 Coríntios 7:9, e ele disse assim: irmãos, é melhor que os jovens casem logo. E aí perguntaram: mas por quê? Porque a Bíblia diz que é melhor casar do que abraçar. E os nossos jovens estão se abraçando muito. Mas o texto bíblico não é isso. Não é melhor casar do que abraçar. É melhor casar do que abrasar, do que ficar em brasa. Mas ele não entendia aquele negócio. E aí precisou que alguém explicasse para ele. Uma outra vez eu estava chegando na firma em que eu trabalhei muitos anos, e lá havia um vendedor de doces que ficava com a barraquinha dele ali em frente à firma, e ele estava ali com a Bíblia dele, todos os dias ali, via que ele lia alguma coisa da Bíblia, e um dia eu resolvi entrar e citar um versículo para ele completar. E aí eu falei: o justo florescerá como a... E ele falou: uns aos outros. Uns aos outros, porque ele não entendia aquele negócio: justo florescerá como a palmeira. E aí a gente conversou. Queridos, há pessoas ávidas por entender o Evangelho, e a gente costuma pensar que é tão fácil, mas tão fácil talvez para você que já frequenta a igreja há tanto tempo, que conhece o evangeliquez, que conhece os termos, mas quando você, de forma criativa, de forma amorosa, aproveita a oportunidade daquele coração quebrantado, um milagre se faz no entendimento intelectual e espiritual daquela pessoa. A imagem, quando você às vezes conversa com aquela pessoa e mostra a ela uma imagem. Nós vivemos um tempo em que a sociedade contemporânea, ela está muito mais ávida de imagens do que de palavras. Eu falei nesse texto agora há pouco: o justo florescerá como a palmeira, né? Eu acabei de falar nesse texto, eu até botei essa palmeira. Meu pai fazia uma palestra, uma pregação ilustrada. Meu pai era um ótimo desenhista, e ele fazia toda uma pregação sobre isso: o justo florescerá como a palmeira. E ele tinha muitos exemplos, e um deles que ele mostrava por que uma palmeira, e ele falava: porque a palmeira aponta para o céu, como deve ser o justo crente, ele deve apontar para o céu. E aí outra coisa que ele falava: mas por que o justo florescerá como a palmeira? Ele dizia: porque a palmeira se assemelha tanto à forma da cruz, tão semelhante à forma da cruz. E ele então pregava e ia mostrando isso, imagens, ilustrações. Peça a Deus que dê a você criatividade, porque você vai pregar também e vai evangelizar crianças. Quantas crianças estão se perdendo? Quantas crianças estão sendo tragadas por uma sociedade louca, doutrinadora? Aproveite a oportunidade. Você sabia que as estatísticas mostram que
80 a 90% das pessoas que aceitam a Cristo aceitam até os 17 anos. Olha como é importante a fase da infância e adolescência. Depois, mais tarde, vai ficando sempre tão mais difícil, com os nossos corações tão mais endurecidos. Evangelize com termos, evangelize com realidades conhecidas. Uma vez vi uma pessoa evangelizando crianças e uma ilustração muito interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui, acho que dá para mostrar. Uma vez eu vi uma senhora falando a crianças sobre como Deus dá valor às crianças, como Deus dá valor às pessoas. Aí uma das crianças falou: mas professor, lá na minha rua tem um morador de rua que ele está sempre bêbado, cheirando crack. Deus não dá mais valor para aquele homem, não, ele está um caco. Ela falou: não é assim não. Aí ela pegou e falou assim: você está vendo essa nota aqui? Falou para a criança: você está vendo essa nota aqui? Aí a criança falou: eu estou vendo. E perguntou: você quer essa nota para você? Eu quero. Então, olha, mas se eu pegar essa nota e amassar essa nota todinha, fizer ela toda amassadinha, você ainda vai querer? Eu quero sim. E se eu pegar essa nota e botar no chão e pisar, você ainda vai querer essa nota? E a criança falou: eu quero sim. E se eu pegar essa nota e enfiar na água e ela ficar toda molhada assim, e toda enlameada, você ainda quer? Quero sim. Mas por que você quer? Mas aí eu lavo a nota, eu tiro a sujeira e eu compro bala para mim. E ela falou assim para a criança: querida, as pessoas têm valor. Às vezes elas são amassadas pela vida. Às vezes elas são pisadas pela vida. Às vezes elas são sujas pela vida. Mas Deus continua dando valor a elas. No momento em que elas se voltarem para Deus, Ele lava com o sangue de Jesus. E Ele as quer para Ele. Foi tão simples, mas tão criativo. Sabe de uma coisa? Evangelize com os termos da realidade do nosso tempo, mas sempre com base nos valores bíblicos. A Bíblia é atual, a Bíblia é suficiente. Nós não precisamos ter uma linguagem empolada, nós só precisamos compreender pelo que passa o povo à nossa volta. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas quebrantadas. Agora, só evangelize se você crê, porque você não pode salvar ninguém, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você, esse sim, esse salva e modifica as pessoas. Evangelize se você crê, creia. Se não, clame a Deus de forma humilde, clame a Ele, e Ele vai fortalecer a sua fé. Há pessoas que vivem uma vida como um personagem de teatro, mas lá no fundo não creem. E aí é a hora de quebrantar o coração, de buscar a Deus, de se arrepender, dizer: Senhor, eu sempre vivi um personagem, mas eu suplico fé, eu quero crer. Eu já contei essa história aqui, conto de novo rapidamente. Todos vocês conhecem o pastor Ed Hallock, um pastor querido, fundador dessa igreja. O avô do pastor Ed Hallock foi pastor de uma igreja durante dezenas de anos. E um dia, sendo pastor dezenas de anos de uma igreja lá nos Estados Unidos, ele convidou um outro pastor conferencista que foi e fez uma série de conferências naquela igreja. Durante a série de conferências, o pastor avô do pastor Ed percebeu que ele mesmo nunca tinha realmente aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E no meio da conferência, o pastor da igreja levantou a sua mão e aceitou a Cristo. Teve humildade, quebrantou seu coração. A igreja ficou atônita, surpresa. E ele foi à frente e declarou: eu estou aceitando Cristo hoje. Que coragem!
Que coragem! A igreja não conseguiu lidar com aquela situação, ele acabou não permanecendo ali como pastor naquela igreja, mas outra igreja depois o convidou, e ele foi pastor por muitos anos até se aposentar, e foi uma bênção no seu pastorado, porque ele tinha uma história para contar da sua vida. Querido, o arrependimento dos pecados não é só para as pessoas para quem você prega criativamente. O arrependimento dos pecados é para você que prega, que evangeliza. Certa vez, ouvi de um missionário muito especial, Ronaldo Lidório, pastor, um antropólogo, um homem muito preparado. Ele esteve como missionário entre os índios Cocombas, em Gana, por muitos anos. E quando ele chegou naquele lugar, e todas as histórias dele ali naquele lugar são impressionantes, ele chegou naquele lugar e ele ficou ali falando do evangelho para aqueles nativos daquele lugar durante meses e meses e meses, e ele orou, e ninguém se sensibilizava. Ninguém se sensibilizava. Não havia conversões, não havia compreensão. E como o nome dele, Ronaldo Lidório, era impronunciável na língua daquelas tribos ali, ele recebeu um nome local, e o nome local que ele recebeu significava o homem que tem um Deus. Então Ronaldo passou a ser o homem que tem um Deus. Uma mulher que era de uma tribo distante dali, ela soube que havia o homem que tem um Deus naquele lugar, entre os Cocombas. E essa mulher tinha uma criança, um filho novinho de 7 meses, extremamente doente. Essa criança estava cheia de feridas na sua pele, e essa criança andou 3 dias, ou melhor, essa mãe andou 3 dias com essa criança envolvida num pano para levar até aquele homem que tem um Deus. Então ela chegou para Ronaldo Lidório e disse: olha, é você o homem que tem um Deus? Ele disse: é assim que me chamam. E ela disse: se é, você vai curar meu filho. Se é, você vai curar meu filho. Ele percebeu que toda a sua missão naquele lugar estava agora em xeque, naquele momento. E Ronaldo Lidório conta que orou e orou, e realmente se derramou diante de Deus, pediu a cura daquela criança. Aquela mulher humildemente ouviu tudo aquilo. Quando ele acabou as orações, ela enrolou a criança, muito mal, cheia de feridas, novamente, e ela voltou 3 dias até a sua tribo. E conta Ronaldo Lidório que aquele foi um marco, porque quando ela chegou na sua tribo 3 dias depois, as feridas tinham desaparecido. Desapareceram, secaram, curaram, fecharam. Muito bem, ela foi de cabana em cabana na sua tribo, mostrar a criança e mostrar: olha, o homem que tinha um Deus fez isso. O homem que tinha um Deus fez isso. Quando Ronaldo Lidório voltou, se não me engano, 13 anos depois da sua missão, naquele lugar havia 43 igrejas. 43 igrejas. Porque o homem que tinha um Deus orou, e aquela mulher testemunhou. Talvez a gente pense assim: mas que história inusitada. Não é inusitada. Quando a gente lembra da samaritana, de Jesus e a samaritana, a gente lembra que Jesus falou do amor e da salvação, e ela aceitou, e o texto bíblico, lá em João 4, 39, 40, diz que aquela samaritana correu Samaria, contando o que aquele homem havia feito por ela, havia dito. E muitos ali se converteram. Eu acho que vale a pena a gente ler esse texto, João 4, 39, 40, abra sua Bíblia aí, João 4, 39, 40.
Abra aí sua Bíblia, vamos ler juntos. João 4, 39 e 40 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou muitos dias ali, 2 dias ali. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Deus usa pessoas, Deus pode usar você, se você aproveitar essa grande oportunidade e você falar do amor de Deus. Aí alguma pessoa pode dizer assim: mas pastor, eu sou uma pessoa tão sem talento, eu sou uma pessoa que já errou tanto na vida, eu já fiz coisas tão ruins, eu já cometi tantos pecados. Eu quero lembrar primeiro o seguinte para você: o poder não é seu, o poder é o poder de Deus em você. Você é apenas um vaso de barro, e o que te faz precioso não é o que você é, mas é o Espírito Santo de Deus que enche você. E Deus usa vasos dos mais simples, vasos de barro mesmo, e usa vasos até rachados pela vida, desde que eles estejam limpos, desde que eles estejam entregues nas mãos de Deus. Quando você evangelizar, quando você falar do amor de Deus e da salvação, e quando você fizer isso principalmente às crianças, faça com criatividade, e algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Vou contar outra história, porque eu gosto de contar história. Há uma história que muitos conhecem, e eu já devo ter contado para alguns aqui na igreja. Lá em 1986, vocês lembram que a NASA fazia aqueles grandes projetos com os ônibus espaciais, né? Um deles se chamava Challenger, e o ônibus Challenger levaria para o espaço a primeira mulher civil, e ela se chamava Christa McAuliffe. Christa McAuliffe era professora primária, e ela iria então fazer um projeto em que ela daria uma aula do espaço para todas as crianças dos Estados Unidos. Olha que legal. O projeto se chamava Um Professor no Espaço. Ela se preparou e ela então compunha aquela tripulação da Challenger, e lá foram eles, lá foi aquela mulher, fizeram toda aquela propaganda, e quando a nave levantou voo, menos de 2 minutos depois, a nave explodiu e morreram todos que estavam naquela nave. E aí então começou aquele momento triste, e os componentes da NASA, eles foram junto com a família na escola em que essa professora Christa McAuliffe ensinava. Foram ali pegar as suas coisas que ela havia deixado em sala de aula, e essa mulher havia deixado uma frase escrita no quadro negro da escola, e a frase era a seguinte: I touch the future, I teach. Que quer dizer, eu toco no futuro, eu ensino. Quando a gente ensina, a gente toca no futuro das pessoas. Só que quando a gente evangeliza, a gente toca no futuro eterno das pessoas. Quando você conta que Jesus morreu na cruz por alguém, quando você conta que os pecados dessa pessoa podem ser perdoados, quando você conta que se ela aceitar Jesus no seu coração, ela será transformada e ela viverá eternamente com Deus no céu e não no inferno, você está tocando no futuro eterno dessa pessoa. Não perca essa oportunidade, não perca.
Você vai tocar no futuro delas, mudar os seus destinos, apresentar a salvação, a transformação e o céu para essas pessoas. Finalmente, eu quero que você compreenda que se você quer que Deus unja a sua vida, que Deus unja o seu dom, que Deus unja as suas habilidades, a sua criatividade, para que você toque no futuro eterno dessas pessoas, você deve se colocar nas mãos de Deus, colocar os seus joelhos no chão e dizer: Senhor, no meio de toda esta fornalha que nós estamos vivendo, Senhor, toca no meu coração, me usa, ainda que eu seja um vaso de barro, ainda que eu seja um vaso trincado pela vida, eu quero te servir, eu quero ser uma ferramenta para que pessoas sejam salvas. Diga numa oração: Pai, eu sou apenas um vaso de barro, eu sou apenas um vaso talvez rachado, mas eu quero ser limpo, eu quero ser útil. Eu peço que o Senhor me encha do teu Espírito Santo de Deus. Aproveite a oportunidade. Salmos diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Quebrante seu coração e vá buscar, vá evangelizar criativamente pessoas que estão quebrantadas e ávidas da salvação que só a cruz de Cristo pode proporcionar. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, perdoa, Senhor, as nossas limitações. E a minha súplica é que o Senhor enche o nosso coração de amor pelo próximo, enche o nosso coração de amor a Deus, amor a Cristo. E, Senhor, que ainda que sejamos vasos de barro de pouco valor, muitas vezes trincados pelos pecados da vida, ainda assim, eu suplico, Senhor, enche-nos do teu Santo Espírito. E que essa pandemia, esse tempo difícil, se torne para nós um tempo de vitórias, vitórias de evangelização, vitórias de crescimento do teu reino sobre a face da terra. Senhor, guarda-nos, tem misericórdia de nós. Nós nos colocamos, Senhor, completamente nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos então cantar ainda um cântico. Convido você, se você está aí em casa, fique de pé. Cante ao Senhor, abra o seu coração, derrame suas lágrimas, ore ao Senhor neste momento. Amém. Vamos cantar mais uma vez ao Senhor, se eu me humilhar. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
lugar. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Clarinha, pra gente. Paizinho, nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és eternamente fiel, Pai. Não que nós mereçamos, Senhor, mas o Senhor nos mostra isso, Senhor, como um exemplo de vida, Pai, para que nós sejamos fiéis a Ti. Senhor, nós queremos colocar agora, Pai, no Teu altar, todos os enfermos, Pai, todos aqueles que precisam, Senhor, do Teu cuidado, Senhor. Precisam, Senhor, ser sarados por Ti. Assim como na história, Senhor, que o pastor contou aqui, Senhor, do pastor Ronaldo Lidório. Aquela criança, Pai, que foi curada, Pai. Nós sabemos que Tu tens, Pai, o poder de curar todas essas pessoas, Senhor. E nós pedimos, Senhor, se essa for a Tua vontade, se esse for o melhor, Pai, aquilo que Tu tens preparado para a vida dessas pessoas, Pai, que o Senhor possa ministrar a cura a elas, Pai, nesse momento, Pai. Nós pedimos, nós Te imploramos, Senhor. Nós Te pedimos também, Senhor, por todos os aniversariantes, Pai, porque assim como o Senhor concede a vida, a doença, Pai, a morte acontece, Pai, o Senhor também concede a vida, Pai. E nós Te agradecemos por todas essas pessoas, Pai, que completaram mais um ano, Senhor, com saúde, Pai, e com a Tua presença, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar presente aqui nesse momento, Pai. Presente, Senhor, no momento que essas pessoas estão ouvindo essa palavra, Pai, estão ouvindo esse louvor, que o Senhor possa se fazer presente, Pai, que o Senhor possa transbordar a paz que excede todo entendimento, Senhor. Que somente Tu sabes aquilo que vai acontecer, Pai. Nós não somos os detentores do futuro, Senhor. Mas nós sabemos que nós podemos sempre contar contigo, Pai.
É o que nós pedimos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Aceita o nosso louvor como aroma suave, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Agradeço a você que esteve até aqui nesse momento, culto dividido. Terminamos com esse vídeo aqui. Deus abençoe sua vida, que essa mensagem possa ter impactado também você. Já investigamos o que aconteceu, não descobrimos ainda a razão para o som ter parado, mas ele voltou a funcionar e a gente vai continuar trabalhando para que as lives cheguem com mais qualidade, que a gente possa congregar, apesar da distância, virtualmente. Amém? Deus abençoe você. Até mais tarde no Culto em Família. Valeu!